Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, propostas de Itália e Inglaterra por Pedro. Meu Deus do céu, já? O adeus de Hugo ao Flamengo. Ingleses começam tratativas por Gabigol. E por que o Vidal não pode se assumir ainda jogador do Flamengo? Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, pessoal, que vídeo feliz hoje. Que alegria, meu amigo, que noite fantástica ontem para a história do Flamengo. O campeão voltou, né? Uma partida excepcional do time do Flamengo, o Flamengo voltando a reencontrar o seu melhor futebol. Eu diria que desde do segundo semestre do ano passado a gente não ouvia. Flamengo esmagador. Eu já vinha elogiando muito o trabalho do Dorival Júnior, né? Porque a grande verdade é que ele encontrou uma grande terra arrasada num trabalho péssimo do treinador anterior, né? Num trabalho de desconstrução insano do treinador anterior, não entendendo quais são as características reais desse time, né? Não entendendo aí o que esse time poderia fazer de melhor. Um cara que tentou destruir, né? Implementando o jogo posicional quando esses jogadores crescem, quando eles se aproximam para jogar, desrespeitando todas as características dos jogadores, um verdadeiro inventor aí de uma coisa nova, tentando muito mais descaracterizar, criar um novo time, criar uma nova forma de jogar, do que realmente levar os Flamengo às vitórias, né? E aí, a única coisa, o único pontinho que eu falava, e o Dorival, desde o primeiro jogo, desde a derrota contra o Internacional, o Flamengo já mostra evolução. E aí, eu acho que a evolução final aí do trabalho do Dorival é que nos jogos da ida contra o Tolima e no jogo contra o Santos, o Flamengo fazia o primeiro gol e, não dando a bola para o adversário, com a bola deixava um pouco a agressividade de lado para controlar, como, né, entre aspas, para controlar o jogo, muitas vezes sabendo sofrer. E ontem não. E ontem, né, não sei se o Dorival escutou aqui meus vídeos, pouco provável que tenha escutado, né, o canal ainda é muito pequeno, mas eu acho que o Flamengo ontem fez o que eu esperava do Dorival, né, jogou como o Flamengo. Enfiou a faca e rodou no adversário, né? O Flamengo ontem foi agressivo por todo o tempo, né? O Flamengo partiu para cima para todo o tempo, tentou o gol a todo o tempo, e quando o Flamengo joga dessa forma, com os valores individuais que ele tem, fica muito complicado. Outro quarteto é formado, agora o Bruno Henrique, infelizmente, a gente não tem, outro quarteto é formado com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Sensacional. Entrosamento entre Gabigol e Pedro vem aparecendo. Técnicos de menos expressão diziam que não era possível jogar Pedro e Gabigol juntos, né? O Dorival ontem, na entrevista coletiva, disse: olha, eu sempre que olhava o time do Flamengo, eu vi, como é que não vai jogar Pedro e Gabigol juntos? Então tá aí, né? Hoje temos treinador. Qual é a diferença? Né? Eu vi as pessoas dizendo em relação ao treinador anterior: deixa o homem trabalhar, né? Vale a pena lembrar, né? O homem ficou no Flamengo durante quase 6 meses e quase levou o clube à bancarrota, quase levou o clube aí a uma posição que ele nunca deveria ter passado, que era quase a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, além de perder títulos fáceis, como o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara e até mesmo a Supercopa do Brasil. Agora, esse time que é multicampeão, né? Aliás, eu vou dizer para vocês, tem gente aí
que vai se desesperar de ver esse time campeão. Tem jornalista e tem comentarista dizendo que esse time era um time derrotado, né? Não é um time mais vencedor, era um time qual foi a expressão usada? É um time perdedor. E agora, hein? Como é que ficam essas pessoas? Cadê você, queridão, que vinha aqui e pedia para o homem, deixa o homem trabalhar? Cadê você, queridão, que disse assim, com esse elenco, com essa geração de 85, com esse elenco preguiçoso e mimado, nem se vier Guardiola? Cadê você, queridão? Cadê você, queridão? Então tá aí, Flamengo tem, o Dorival ainda não é considerado o creme de la creme nem no Brasil, que sai em Portugal ou no mundo, com um treinador que pelo menos tenta fazer o simples, com um treinador que tem o controle, né, das pessoas, que é uma pessoa aberta a diálogo, que é uma pessoa que ouve os jogadores e que, principalmente, quer aproveitar o melhor de cada jogador. É isso que acontece com o time do Flamengo. 7-1, e eu vou dizer mais, estrategicamente, né, a classificação do Flamengo é um motivo de felicidade, o resultado e o desempenho mais ainda, né? O Flamengo fez 7, poderia ter feito 10 tranquilamente. O Everton Ribeiro perdeu um gol daquele inacreditável Futebol Clube, debaixo do gol, com um gol vazio, né, na pequena área, perto da linha do gol. Poderia ter sido 10 tranquilamente ou até mais, né? E o que eu vou te dizer é que, além desse resultado, outro resultado, as pessoas não estão dando muita bola, outro resultado foi muito importante para essa campanha na Libertadores, que foi o empate entre Vélez e River, que eliminou o River Plate. O que acontece, pessoal? Agora, Flamengo joga contra o Corinthians, uma vaga na semifinal da Libertadores, e, em vez de enfrentar o River Plate na semifinal, que seria o único jogo, o único confronto que o Flamengo decidiria a vaga para a final fora de casa, ele já caiu. Vélez e Tadjeres são o outro jogo que vai definir quem enfrenta Flamengo e Corinthians. Ou seja, o Flamengo decide a vaga para a semifinal no Maracanã. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, se você tiver a condição de já começar a ver aí o seu pacote para Guayaquil, não perca tempo, está na hora de ver, né? Eu vou começar a ver o meu aqui, porque eu não quero perder essa final de Libertadores. Então, eu diria a vocês, respeito ao Corinthians, respeito máximo ao Corinthians, né? Merece o nosso respeito, tem um grande treinador, que é o Vitor Pereira, né? Mas eu, com essa pegada do Flamengo, né, e com os reforços que virão, Corinthians e Vélez, que deve ser o caminho do Flamengo, nos levará a mais uma final de Libertadores. Você acredita nisso? Escreva aqui no comentário. E você, amigão? Cadê você, amigão? Fechado, hashtag fechado Paulo Souza. Cadê você, amigão? Escreva aqui nos comentários. Escreva aqui nos comentários fechado com Paulo Souza. Quase você, junto com a diretoria do Flamengo, que o manteve mais tempo, quase que você destrói o ano do Flamengo. Se não é a galera gritando fora Paulo Souza, talvez a gente estivesse numa situação agora já eliminado da Libertadores e aí tentando fugir do rebaixamento, né? Mas felizmente a voz do bom senso foi ativada e o Flamengo não fez a bobagem de ficar com o treinador anterior. Nenhum treinador vai dar jeito nesse elenco mimado. Respeita um dos elencos mais vitoriosos da história do Flamengo. Respeita, amigo. Você não sabe o que está dizendo. Você não consegue analisar as coisas num período temporal maior. Você está criticando sem saber, verborrajando sem saber. Você não sabe o que diz. Você não sabe o que diz. Esse elenco é muito vitorioso. Não é à toa que nos últimos 3 anos, levantou 4 taças em cada ano. Mas, meus amigos, obviamente, esse resultado tem as suas repercussões no mercado da bola. Essa vitória do Flamengo não ficou invisível aí aos olhos da galera aqui de Portugal. A bola hoje diz o seguinte: Pedro marca 4, Flamengo goleia e segue para defrontar o Corinthians.
Com o poker de Pedro, poker são 4 gols, tá? Head trick são 3 gols, poker é 4 gols, são 4 gols. O Flamengo venceu o Tolima por 7-1 na segunda mão dos oitavos de final da Libertadores. Na primeira mão, a equipe já tinha vencido por 1-0, alcançando assim um agregado de 8-1. Além dos 4 golos de Pedro, 5, 47, 67 e 79, ainda marcaram Quinones, autogolo contra. Esse gol poderia ter sido dado para o Gabigol também. Não, mas foi um autogol, né? Gabigol aos 56 e Matheus França aos 61. Assistência de Pedro. Quinones marcou ainda na baliza certa para reduzir aos 63. O próximo adversário é o Corinthians de Vitor Pereira, que terça-feira eliminou o Boca Juniors. As duas equipes se defrontam-se também pelo Brasileirão nesse fim de semana. Aí eles pegam aqui uma postagem da Conmebol, do Twitter da Conmebol, naturalmente mostrando os gols da partida. Ou seja, aqui em Portugal todo mundo viu. Aliás, eu vejo, para quem não sabe, eu moro em Portugal, e eu vi aqui o jogo pela Sport TV portuguesa. Sport TV passa os jogos da Libertadores aqui nas madrugadas portuguesas. E aí, o comentarista totalmente encantado com o time do Flamengo, fazendo referência aí ao time do Flamengo de Jorge Jesus, e uma curiosidade só, acho que era um comentarista novo, que não está muito acostumado aí a ver o time do Flamengo. Uma coisa muito engraçada mesmo, foi ele olhando o Rodinei, falando: meu Deus, mas como um jogador como esse, um lateral direito com essas características e com esse grande futebol, nunca jogou na Europa? Eu estou muito impressionado. Como é que ele tem 30 anos? Como é que esse Rodinei nunca jogou numa Inter de Milão? Como é que esse Rodinei nunca jogou no Barcelona, no Real Madrid? Está aí, pessoal. Está aí. Sabe o que acontece? Técnico ruim faz jogador bom parecer indolente, pereba, ruim de bola, que perdeu o futebol, que dá desinteressado. Técnico bom faz jogador mediano parecer craque. E é este, por mais que você esperneie aí, o amante do Paulo Sousa, ou viúva do Paulo Sousa, por mais que você esperneie, esta é a verdade do futebol. E a verdade é essa. O Flamengo agora tem treinador. É o melhor treinador que poderia ter? Não, é só um treinador. É só um treinador que, teoricamente, é um pouquinho ali na média. Não é um treinador ruim. O mal desse time do Flamengo, ele já não é totalmente dominante, porque essa diretoria é extremamente incompetente e fizeram aí uma enorme bagunça, trazendo treinadores totalmente desqualificados para dirigir esse elenco campeão. Mas, galera, é muita alegria. Não foi só, e não comentam só por aqui pela Europa, a vitória do Flamengo. Ontem chegou um novo ídolo, chegou Arturo Vidal. E o site oficial da Inter diz: torcedores do Flamengo invadem o aeroporto, meio-campista Arturo Vidal deve chegar antes da mudança, segundo a mídia italiana. O meio-campista da Inter, Arturo Vidal, Arturo Vidal, foi recebido por um grande número de torcedores do Flamengo que invadiram o aeroporto, onde desembarcou antes da sua esperada transferência para o gigante brasileiro. Isso de acordo com o jornal italiano Força Inter 1908, que informa que o jogador de 35 anos desembarcou no Brasil, onde já há um entusiasmo em torno da sua mudança para o Flamengo. Vidal não escondeu o fato que gostaria de uma mudança para o Flamengo por algum tempo. E agora a tão esperada mudança parece estar prestes a acontecer, com o chileno definido para assinar um contrato de 18 meses até o final de dezembro de 2023. Vários clubes estavam interessados em contratar Vidal, mas ele escolheu o Flamengo em detrimento a todos os outros pretendentes. E muitos torcedores do clube mal podem esperar para ver a mudança acontecer. Agora que está no Brasil, o jogador de 35 anos pode tirar exames médicos e outras formalidades de acordo e se tornar oficialmente jogador do Flamengo, encerrando os seus 2 anos de contrato com a Inter. Meus amigos, o que acontece? Ontem vocês viram, na chegada do Vidal, ele comentando que ele ia ao Maracanã como torcedor e que estava em negociações. Eu trouxe aqui, tenho trazido nos últimos vídeos,
né? E o Vidal, teoricamente, não vai começar a treinar, não vai começar as suas atividades, ele vai voltar à Itália. O que ele tem que fazer para voltar à Itália? Ele ainda não rescindiu com a Inter de Milão. Existe uma cláusula no contrato que, se uma das partes desistirem da continuidade, lembrando, Vidal tem contrato até meio do ano de 23. Se uma das partes decidirem a não continuidade, a Inter pagaria 4 milhões de euros a Vidal. E parece que agora, como parece que o Vidal, teoricamente, está praticamente acertado com o Flamengo, a Inter tem se negado a pagar esses 4 milhões a Arturo Vidal. Obviamente, esse já não é um problema mais do Flamengo, né? É um problema do Arturo Vidal com a sua relação com a Inter de Milão. Porém, né, 4 milhões de euros não é um dinheiro que vai se jogar fora. Então, o Vidal vai à Itália, enfim, resolver todas as pendengas lá de imigração, de desmonte da sua casa, mas também conversar com a Inter para que ele possa receber o que é acordado ali para ele, né? Mas, enfim, já foi lindo ver o Arturo Vidal chegando no aeroporto, apesar dele dizer, né, que está em conversações com o Flamengo, né? Mas já está tudo acertado. Esse é o que impede o Flamengo. Ontem até a torcida deu o boné, deu a camisa, ele não pode vestir, né? Ele não pode ainda vincular a sua imagem ao Flamengo, mas quando ele resolver essa pendenga, tudo vai estar muito tranquilo aí para que ele possa estar vivendo aí, vestindo a camisa do Flamengo, beijando o escudo, né? Entrando no clube de vencer e vencer e vencer. Ontem, com certeza, deve ter aumentado muito, muito a vontade dele de vestir o manto sagrado rubro-negro com mais brevidade. Você, amigo, você gostaria de ver Arturo Vidal vestindo a camisa rubro-negra? Escreva aqui nos comentários, eu sempre digo, a participação de vocês é muito importante aqui nos meus vídeos. Mas, galera, olha só, um time renomado como o Flamengo, um time encantador como é esse time do Dorival Júnior, diferente da época do Paulo Souza, hoje os olhos estão abertos para os nossos jogadores. Como eu digo para você, né? Treinador bom faz os craques brilharem imensamente. Treinador ruim faz os craques parecerem descompromissados. E aí, meus amigos, vários jogadores do Flamengo são notícias aqui na Europa como jogadores pretendidos por algum clube. E é o seguinte, né? Não dá para falar em todo o vídeo a questão Willian Arão e Fenerbahçe, né? Hoje saiu nos jornais turcos. A pedido de Jorge Jesus, o Fenerbahçe continuou a busca pelo número 6. A agulha virou para o Willian Arão no Flamengo. As negociações para a transferência do camisa 6 do Fenerbahçe estão em fase final. Os azuis amarelos concordaram antecipadamente com o Willian Arão, que joga no Flamengo. As negociações com o seu clube Flamengo continuam. A transferência do atacante líbero de 29 anos deverá ser concluída em pouco tempo. A razão pela qual o craque de futebol quis trabalhar com Jorge Jesus é que ele passou o melhor período da sua carreira com o treinador português. Os azuis e amarelos querem transferir o craque de futebol com seu depoimento. No entanto, a opção de aluguel opcional também está na mesa. No final de 2023, o Fenerbahçe estará gastando 3 milhões de euros em caso a transferência do Arão venha a acontecer. Como se sabe, o Fenerbahçe tem um grande esforço para o número 6, o português William Carvalho, que jogou no Real Betis. No entanto, quando o Real Betis não reduziu o número que queria, o Fenerbahçe deu um passo atrás. Além disso, em termos de contrato que Carvalho queriam, foram considerados altos. A direção do Fenerbahçe, determinada a finalizar a transferência do Arão, que o vê com plano B à festa, né? Os azuis amarelos querem finalizar a transferência, dar um presente de Natal aos torcedores. O contrato de Willian Arão com o Flamengo termina em 31 de dezembro de 2023. Valor, 7 milhões de euros. Cujo valor de mercado atual é 7 milhões de euros, jogou uma vez pela seleção brasileira, junto com seu ex-treinador Jorge Jesus, ganhou um impulso tremendo.
Meus amigos, segundo o jornal aqui, a proposta de 3 milhões de euros, e muita gente disse, eles queriam parcelar. Pois é, proposta de 3 milhões de euros para o Arão era o seguinte, parcelando, porque seria um empréstimo, né, e que se pagasse aí as outras parcelas depois do William Arão vestindo a camisa do Fenerbahçe. Flamengo prontamente negou essa proposta. E aí, meus amigos, ontem aqui em Portugal, né, outro jogador que saiu aí dos holofotes, né, não está aí muito aparecendo nos holofotes, né, porque perdeu a titularidade, diga-se de passagem com todo respeito a ele, graças a Deus, que o Boa Vista aqui de Portugal, fez uma proposta ao Flamengo para contratar o Hugo Souza, nosso goleiro reserva, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? De titular, a terceira opção no gol do Flamengo com a chegada de Dorival Júnior, Hugo Souza, de 23 anos, é observado por clubes no estrangeiro há algum tempo. De acordo com informações do portal torcedores.com, o Boa Vista tem interesse no empréstimo do jovem. No entanto, o Flamengo descartou negociar o jogador nesses moldes. O interesse do Flamengo é uma operação em definitivo pelo jogador. Atualmente, o Hugo Souza está atrás de Diego Alves e também Santos na hierarquia do gol rubro-negro. O jogador de 23 anos não atua desde a derrota do clube carioca de 1-0 no Bragantino no seu último jogo. Na temporada atual, Hugo Souza atuou pelo Flamengo em 26 partidas. Considerando uma grande promessa carioca, ele vem recebendo críticas de torcedores rubro-negros por conta das falhas consecutivas. Meus amigos, né, o Hugo, então, interessa aqui ao futebol português. Né? Vou dar minha opinião aqui, quero a sua opinião. Acho que seria uma ótima o Hugo vir aqui para Portugal. Acho que seria excepcional o Hugo vir aqui para Portugal, ele já começar a sua carreira europeia. O Flamengo poderia sim emprestar, o Flamengo não quer emprestar. Obviamente, teria que trazer um goleiro melhor, né, contratar um goleiro, mas emprestar o Hugo, né, sem o preço do passe fixado. E aí, o Hugo jogando bem no Boa Vista, ele pode chamar a atenção de outros clubes. Quem sabe aí uma venda, né, e o goleiro, de fato, tem que seguir a sua carreira aí em outros lugares. Eu queria saber de você. Você gostaria da saída do Hugo Souza do Flamengo? Eu sou muito sincero, eu gostaria. Acho que o Flamengo precisa aí contratar um goleiro que traga mais confiança à torcida, né? Mas, meus amigos, infelizmente, não é só o Hugo que chama a atenção do mercado europeu. Eu trago sempre para vocês. E aí, meus amigos, na Inglaterra, todos os dias, o nome de Gabriel Barbosa é citado. Gabriel Barbosa pode dar dor de cabeça à seleção de Ed Woodward, do Newcastle, ao ver a salvação do Brasil. O Newcastle pode reabrir as negociações com o atacante do Flamengo. Segundo o jornal inglês, já existiu negociações anteriormente. Gabriel Barbosa, enquanto busca reforçar suas opções de ataque nesse verão, o Chronicle Live deu a notícia de que os representantes de Gabigol estão ansiosos para se mudar para os Magpies, com a intenção brasileira de voltar a jogar no futebol europeu. As conversas do Newcastle com Hugo Ettick foram interrompidas por causa das demandas dos agentes e a equipe de recrutamento de Ed está procurando alternativas possíveis. Gabigol tem incríveis proporções de gols por jogo desde que voltou a seu país de origem. Compreensivelmente, haverá reservas sobre seus períodos com a Inter e o Benfica em sua juventude, mas ele conseguiu estabelecer em Chelsea. Os Memphis podem ter um dos atacantes mais prolíficos do futebol mundial ao seu lado. Há muito trabalho a ser feito antes que isso aconteça. Sem nenhuma oferta oficial para Barbosa, as coisas estão. No entanto, o Newcastle precisa aumentar a sua linha de ataque e levar a sério o futebol europeu em um futuro não muito distante. Callum Wilson, Chris Wood e Delight Gayle são os 3 atacantes atualmente no clube, enquanto Alain Saint-Maximin também jogou na frente. A carreira de Wilson tem sido atormentada por lesões, mas sua proeza em frente ao gol é inagualável. Barbosa
proporcionariam uma competição séria para a Copa do Mundo da Inglaterra esperançosa e poderia, na teoria, dar ao Newcastle uma dinâmica diferente no ataque. Howard mexeu na sua formação durante o seu tempo em St. James Park, o estádio do Newcastle que eu conheço, mas raramente jogou com 2 à frente. O ex-técnico do Flamengo, Paulo Sousa, tinha o desejo de jogar Barbosa ao lado do atacante Pedro também. Meus amigos, acho que não, hein? Acho que quem fez isso aí é o novo técnico Dorival Júnior. Ele disse, vou lembrar algumas palavras do que eu disse antes de chegar ao Rio sobre a minha ideia de dinâmica que eu posso usar Pedro e Gabi juntos. Dei-me a confiança que eu posso fazer isso. Ainda não vimos o Wilson jogar ao lado de um parceiro de ataque no Newcastle. Mas, em algum momento, os Magics precisam utilizar todas as armas do seu arsenal para vencer os jogos. Para Barbosa, uma mudança para o St. James Park faria sentido para tentar reacender as suas esperanças de jogar uma Copa do Mundo pelo Brasil. O técnico da seleção brasileira, Tite, admitiu Barbosa na sua recente seleção brasileira, respondendo sem comentários quando pressionados por repórter sobre a sua exclusão. Relatos no Brasil sugerem que isso se deve à incapacidade de Barbosa de mudar o seu estilo de jogo pela seleção. Mas Sousa afirma que Gabigol é mais do que capaz. Ele disse, Gabigol, como eu disse em última coletiva de Mãos, mostrou a capacidade de compreensão de jogo. Também de uma exibição tática interessante para o meu companheiro de equipe Tite, que ele pudesse se divertir. Meus amigos, eu quero dizer o seguinte, as notícias na Inglaterra, falando de Gabigol, estão cada vez mais elaboradas. Como vocês veem aí, né, a ideia de trazer o Gabigol, já falam, né, a imprensa especializada em Newcastle já fala que o Newcastle poderia mudar o esquema tático para botar Gabigol e o Wilson como os 2 centroavantes, jogar com 2 atacantes, e que o Paulo Sousa teria feito isso, tentado fazer isso no Flamengo com Pedro e Gabigol, e que a ideia do Newcastle é trazer o Gabigol e não é para ficar no banco, não é para ficar no banco do Wilson, é para jogar e para que se mude o esquema para que ele jogue muito, para que eles joguem juntos. Ou seja, meus caros, o Flamengo não tem sossego. A Europa repercute aí os jogadores do Flamengo, né? Eu queria saber de você, queridão, especialmente de você, queridão, né? Que gosta aí de um jogo as coisas não vão bem, endemonizar todos os jogadores. Você gostaria da saída do Gabigol? Escreva aqui nos comentários a sua participação, seja lá qual for a sua opinião, é muito importante. Mas, meus amigos, não é só Gabigol. Não é só Gabigol, né? Jornais italianos hoje, da revanche no Brasil ao Renascimento. Monza e 2 ingleses interessados por Pedro do Flamengo. Pedro chegou a Florença como um verdadeiro craque após os gols marcados em casa com o Fluminense. Muito cedo, no entanto, em um ambiente onde ele nunca se acomodou totalmente, assim, a turma 97 do Rio voltou ao Brasil, no Flamengo, onde marcou 42 gols em 122 jogos e onde esteve entre os grandes protagonistas do campeonato, das vitórias da Supercopa e da Recopa. Após seu renascimento no clube rubro-negro, ele pode ser seu verão de vingança na Europa. De acordo com o que foi coletado em Tuttomercato, seria um dos nomes quentes para o ataque do Monza da Itália, que considera uma das hipóteses mais fascinantes, além do grande sonho de Mauro Icardi. O Monza está afim do Mauro Icardi e uma opção seria contratar o Pedro. O Flamengo poderia liberá-lo por empréstimo, mas há 2 clubes da Premier League que estão tentando contratá-lo a sério. Fulham e Crystal Palace. Ou seja, meus amigos, né, o Pedro agora, né, aumentou o seu portfólio aí com a grande exibição de ontem, né?
E aí, segundo o Tutto Mercato, né, o Monza estaria interessado aí em fazer uma proposta pelo Pedro. O Crystal Palace, fica ligado, o Crystal Palace toda hora associado a jogadores do Flamengo. Fica ligado, o Flamengo não vende para Crystal Palace, não. Daqui a pouco o jogador está jogando com a camisa do Botafogo. E o Fulham do Andréas Pereira. Né? O Fulham do Andréas Pereira tem treinador português, tem acesso, parece que também está interessado. Nada ainda de concreto. Né? Esses clubes não se pronunciaram oficialmente ainda, mas né, nossos dois principais atacantes ali encantando os olhos dos clubes europeus. Monza, Pedro sair para o Monza, eu não acredito que o Pedro faria isso. Sairia do Flamengo para jogar no Monza, para tentar fazer aí 9 gols por temporada, num time totalmente retrancado. Agora, o Crystal Palace e mesmo o Fulham, que está montando um bom time, já tem André, já tem João Palhinha, tem outros jogadores, eu não sei não. Né? Eu queria dizer uma coisa aqui, né? Se for negociar, se não tiver jeito, o Flamengo abre o olho. Né? O Benfica, eu vou falar uma coisa que muita gente, meus amigos benfiquistas, não vão gostar. Né? O Benfica negociou o Darwin Núñez por aproximadamente a transferência total por 100 milhões de euros. Para mim, o Pedro é muito mais jogador que o Darwin Núñez. E, finalmente, a gente encontrou um técnico que coloca ele para jogar. Mas eu quero saber de você, amigão, você que está aí. Você aceitaria a venda do Pedro no Flamengo? Teve muito aí, muita gente falando, vende logo o Pedro, está desinteressado. Né? Naquele tempo da Olimpíada, vende logo o Pedro, está desinteressado, não quer saber do Flamengo, quando ele andou jogando nos jogos que não foram muito bem. O Pedro não quer nada, vende logo. Meu amigo, futebol você não analisa no curto prazo, amigo. Aprende para você não falar bobagem. Né? Aprende para você. As coisas não podem no futebol ser analisadas somente no curto prazo. Então, você vê um jogador, joga um jogo mal, perde um gol no jogo, tem uma falha, você quer mandar ele embora desesperadamente, você com certeza vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Então, assim, tenha um pouco mais de paciência. Eu digo, eu não gostaria da saída nem de Gabigol, nem de Pedro. Acho que agora eles vão se acertar com o Dorival Júnior e talvez a gente tenha aí uma das maiores duplas de ataque da história do Flamengo. Galera, estou ali, ó, a camisa oficial do Flamengo. Se inscreva no canal, ainda dá tempo de concorrer ao sorteio da camisa. Se inscreva no canal. Estou com uma camisa aqui que diz o que é o Flamengo. Alô, Paulo Souza, dá uma olhada aqui que você não aprendeu. Vencer, vencer e vencer. Esta é a característica do Flamengo. Ir para cima dele o tempo todo. E é isso que o Flamengo voltou a fazer. Se você adora produtos oficiais do Flamengo, eu vou te dar uma dica muito especial, para que você consiga aí comprar produtos oficiais do Flamengo com muito desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve eu vou comprar. Se inscreva no canal, Live mais tarde com todos os detalhes do jogo de ontem, com um pós-jogo mais elaborado, com muita coisa para a gente conversar. Vejo vocês no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.